Oi, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E no podcast de hoje eu vou contar um pouco sobre a história do guerrilheiro italiano Giuseppe Garibaldi. Ele teve grande destaque em diversas batalhas, mas lembrando que o foco desse vídeo é a vida do Garibaldi em si e não a história de cada uma das batalhas individuais que ele lutou. Ele participou, por exemplo, da Revolução Farroupilha, mas nesse vídeo eu vou falar somente da sua participação e não vou contar a história da Revolução completa desde antes de ele entrar e depois. A história dessas revoluções separadamente é coisa para outro podcast. Então, vamos lá. Giuseppe Garibaldi nasceu em 1807. Ele foi um militar e guerrilheiro italiano, conhecido como herói de dois mundos por ter participado de conflitos na Itália e na América do Sul. Ele dedicou a sua vida inteira à luta a favor de seus ideais. Ele foi exilado no Brasil, participou da Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha e lutou na guerra entre a Argentina e o Uruguai. E de volta para a Itália, ele participou de diversas lutas pela independência italiana. Ele nasceu em Nice, no sul da França, quando essa cidade ainda pertencia ao Reino da Sardenha, na Itália, no dia 4 de julho de 1807, e seu nome real sendo Joseph Marie Garibaldi. Giuseppe era o segundo de 6 filhos e não se conhece muito sobre a sua infância, mas sabe-se que seus pais queriam que ele fosse advogado, médico ou sacerdote, só que ele não gostava muito dos estudos e preferia os exercícios físicos e a vida no mar, e ele mesmo contava que era mais amigo da diversão do que dos estudos. Ele queria seguir uma vocação marítima, só que seu pai se opunha a essa ideia, então durante as férias ele tentou fugir por mar para Gênova, com 3 amigos, Cesare Parodi, Celestino Bernard e Rafaelo de André. Ele foi, porém, descoberto por um padre que avisou a família dele sobre a fuga, sendo descoberto à altura de Mônaco e reconduzido para sua casa. Ele passou então 10 anos da sua vida a bordo de navios mercantes e com o tempo chegou a obter a licença de capitão com somente 25 anos, o que é um grande feito já que ele era muito jovem para já ter a posição de capitão. Mas os seus desejos de aventura não permitiram que ele permanecesse na carreira dos mares. Então ele começou a se interessar por um grupo revolucionário com ideais socialistas de unificação italiana, com o nome de Jovem Itália. Então, em 1834, com o apoio do Grupo Jovem Itália, Garibaldi liderou uma conspiração em Gênova, mas derrotado ele foi obrigado a exilar-se em Marselha. Condenado à morte, ele fugiu para o exílio no Brasil, naquele lugar que até hoje continua lindo, que é o Rio de Janeiro. Ou seja, com 28 anos, iniciava seu primeiro exílio. No Brasil, Garibaldi começou a consolidar a sua formação política e entrou para a maçonaria, conhecendo também Luigi Rossetti, seu colega italiano. Também conheceu o militar brasileiro Bento Gonçalves, que era um dos líderes da Revolução Farroupilha, que era um movimento que buscava a independência da província do Rio Grande do Sul do Império Brasileiro. Garibaldi conseguiu com Bento Gonçalves uma carta de torso, que não era nada mais nada menos do que um documento emitido pelo governo de um país pelo qual seu dono era autorizado a atacar navios, piratas e povoados de nações inimigas. Desta forma, convertendo o proprietário dessa carta em membro da marinha daquele país, conforme a chamada Lei do Mar. Garibaldi foi então nomeado capitão-tenente e comandante da Marinha Farroupilha. E é bom ressaltar aqui que quando Garibaldi conheceu Bento Gonçalves estava preso na época. 2 navios tinham o maior destaque na Marinha Farroupilha, o Seival, pesando 12 toneladas, e o Farroupilha, de 18 toneladas. O Farroupilha era comandado pelo Garibaldi, e ambos eram armados com 4 canhões de 12 toneladas cada um. Por fim, em 14 de julho de 1839, os lanchões, que é um sinônimo dos grandes barcos do Seival e do Farroupilha, eles rumaram em direção à Laguna, Santa Catarina, que é a cidade onde eu moro, aliás, para atacar a província vizinha. Na costa de Santa Catarina, próximo ao rio Araranguá, uma tempestade pôs a pique o barco Farroupilha, salvando-se milagrosamente uns poucos farrapos, entre eles o próprio Garibaldi. E foi muito complicado quando aconteceu isso com o Farroupilha, porque tanto o Seival quanto o Farroupilha foram construídos graças à ajuda do Garibaldi, então para ele foi muito complicado perder o barco, ainda mais a essa altura aí, no começo da Revolução Farroupilha. Garibaldi, então, une-se ao outro líder da Revolução Farroupilha, chamado Davi Canabarros. Com a chegada da Marinha Farroupilha a Santa Catarina, unindo-se às tropas do exército sob o comando de Davi Canabarro, foi possível preparar o ataque à laguna por terra e pela água. A Marinha Farroupilha entrou através da Lagoa de Garopaba do Sul,
passando pelo Rio Tubarão e atacou Laguna por trás, surpreendendo os imperiais que esperavam o ataque de Garibaldi pela Barra de Laguna e não pela Lagoa. Juntamente com o general Davi Canabarro, ele tomou o porto de Laguna, onde proclamaram a República Juliana. Juliana porque aconteceu em julho. Criativo, eu sei. Em Laguna, Garibaldi ainda conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida também como Anita Garibaldi, heroína dos dois mundos com quem se casaria e se tornaria sua companheira de lutas na América do Sul e depois na Itália. A participação dela é importantíssima na Revolução Farroupilha e em outras batalhas, mas não vou me alongar aqui porque essa mulher merece um vídeo próprio. Aguardem que eu vou fazer e vou mostrar algumas imagens aqui na cidade onde eu nasci, que é a terra de Anita Garibaldi. E, de acordo com Memórias de Garibaldi, escrito por Alexandre Dumas, Giuseppe contou a cena do primeiro encontro dos dois. Ele disse: "Ficamos ambos estáticos e silenciosos, olhando-se reciprocamente como duas pessoas que não se vissem pela primeira vez, que buscam na aproximação alguma coisa como uma reminiscência. A saudei e finalmente lhe disse: Tu deves ser minha." Mas agora, voltando à batalha, o Império, então, impôs um bloqueio naval que buscava estrangular a República economicamente. Mas Garibaldi ainda conseguiu furar o bloqueio com 3 barcos, capturou 2 navios de comércio, trocou tiros com o brigue escuna Andorinha e tomou o porto de Imbituba, cidade próxima à Laguna. Alguns dias mais tarde, ele retornou à Laguna em 5 de novembro, assim, como se nada fosse nada. Pouco tempo depois, o Império acabou reagindo com força total, comandando pelo general Francisco José de Souza Soares, comandante de armas de Santa Catarina, com mais de 3.000 homens atacando por terra. Enquanto isto, por mar, o almirante imperial Federico Mariatti, com uma frota de 13 navios, melhor equipados e experientes do que os dos Farroupilhas, iniciaram uma batalha naval em Laguna. Garibaldi afundou convenientemente seus 5 navios que se bateram contra os imperiais valentemente, mas sem chances de vitória. Dos navios farroupilhas, nenhum comandante ou oficial escapou com vida. O próprio Garibaldi, quando viu a derrota iminente, queimou o seu navio e se juntou à tropa de Canabarros, que prepararam a retirada de Laguna. E ali foi o fim da Marinha Farroupilha. E diante da iminente queda da República Rio-Grandense, Bento Gonçalves dispensou Garibaldi, que antes de retornar ao seu país deixou registrada a bravura dos farrapos com as seguintes palavras: "Eu vi corpos de tropas mais numerosas, batalhas mais disputadas, mas nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes nem cavaleiros mais brilhantes que os da bela cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras aprendi a desprezar o perigo e combater dignamente pela causa sagrada das nações. Quantas vezes fui tentado a patentear ao mundo os feitos assombrosos que vi realizar por essa viril e destemida gente, que sustentou, por mais de 9 anos contra um poderoso império, a mais escarniçada e gloriosa luta." E, confirmando o ditado, ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher, Garibaldi teve em Anita uma companheira fiel de todas as horas, porque ela comandou tropas, batalhou, foi presa, mas sempre esteve ao lado dele. Com a derrota na Revolução Farroupilha, Garibaldi fica completamente destruído, porque a ideia dele, ele acreditava muito na Revolução Farroupilha, ele se apegou muito ao povo rio-grandense, ele se apegou muito à região sul, e ele realmente acreditava na Revolução Farroupilha. E o treinamento dele nesse novo mundo que ele acreditava não foi apenas político e militar. Em suas memórias, ele conta como as imensas pradarias dos Pampas e o modo de vida livre e independente de seus habitantes, os gaúchos, o cativaram. Nelas, ele possivelmente viu a encarnação de suas ideias de liberdade popular e de resistência, e tirou inspiração aqui, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para suas campanhas militares na Itália. Foi nessa época que nasceu o mito do herói de dois mundos e a fama de Garibaldi começou a circular também na Europa. Ele se muda então, junto com sua companheira Anita e seu filho Menotti, para a cidade de Montevidéu, no Uruguai. E no Uruguai ele casou-se em 26 de março de 1842, na igreja de São Francisco de Assis com Anita Garibaldi. É bom reforçar aqui que na época era obrigatório apresentar a certidão de casamento àqueles que tivessem aspirações na carreira política no Uruguai, e esse pode ter sido o maior fator para o casamento oficializado dos dois. Ali no Uruguai nasceram os outros filhos do casal, Rosa, Teresa e Ricciotti. Rosa faleceu aos 2 anos de idade por asfixia por causa de uma infecção na garganta, algo que deixou Anita e Garibaldi completamente abalados.
Não se conhece com precisão quando Garibaldi entrou para a Marinha Uruguaia. Na época, para sustentar a família, ele trabalhava como professor de matemática numa escola, além de corretor. Mas ele foi recebido no posto de coronel com uma missão suicida e no final do ano já ganha o comando da Legião Italiana e escolhe a cor vermelha para os uniformes e uma bandeira negra com o Vesúvio em erupção para representá-los. Inclusive, um dos maiores símbolos da Legião Italiana são as suas camisas vermelhas que representam a coragem e a dedicação a causas patriotas. Mas especula-se que o contingente de Garibaldi usava essas camisas, que na real elas iriam para fazendeiros produtores de charque, mas que Garibaldi interceptou essas camisas no meio do caminho e comprou elas por um preço bem barato. No Uruguai, o Garibaldi se envolveu com diversas batalhas diferentes, seja por disputas sociais, seja por disputas de terra, ele estava lá lutando em qualquer situação. Só que estava ficando tão complicado pro lado do Garibaldi que ele tentou enviar Anita e os seus filhos para Nice, na Itália, para ficarem com seus pais. Só que quando Garibaldi pede que ela vá para a Itália, a Anita coloca uma única condição, que os restos mortais de sua filha Rosita também sejam levados para lá junto com ela. Depois de alguns problemas aí governamentais, eles conseguem ir para Nice e eles ficam aos cuidados da família de Giuseppe. O que conhecemos hoje como a Itália, na época do Garibaldi, era uma região dividida entre os estados pontifícios, que é um aglomerado de território sob o poder da Igreja Católica lá na região de Roma, e diversos reinos independentes entre si, alguns ocupados por outros impérios. Só que com a chegada do Papa Pio IX ao poder nos Estados Pontifícios em 1846, foi proclamada uma anistia para que os exilados italianos pudessem retornar para casa. Garibaldi, então, mesmo que com muito medo, voltou para a Europa para ficar com sua família e levou junto alguns outros homens que lutaram ao seu lado na América. Ele participou de diversas batalhas na Primeira Guerra da Independência do Reino de Sardenha contra o Império Austro-Húngaro, que durou de 1848 até 1849, e mais tarde lutou também na defesa de Roma contra os franceses, em 1849. E, de acordo com o historiador Carmine Pinto, foram estes episódios que o tornaram um símbolo do romantismo na época, porque, embora as batalhas que ele lutou tenham sido perdidas pelos italianos, seus ideais venceram a Guerra das Ideias, porque mesmo que muitas das batalhas que ele lutou, a maioria, tenham sido perdidas, os seus ideais não. Porque o que as pessoas se apaixonavam na época eram pela figura do Garibaldi e pelos seus ideais, tanto que até hoje em dia ele é muito aclamado em diversos países. Em 1849, quando a família fugia de Roma após a derrota contra os franceses, Anita acaba morrendo de febre. Nos meses seguintes, Garibaldi decidiu voltar para a América e ele foi primeiro para Nova York, nos Estados Unidos, onde trabalhou em uma fábrica de velas, depois para o Caribe e depois para o Peru, onde trabalhou com o comércio de guano, que é um excremento de ave usado como fertilizante enviados para a China. Em meados da década de 1850, ele retornou à Europa. Em 1859, ele ganhou várias batalhas decisivas na Segunda Guerra da Independência Italiana, e isso foi em 1859 também, com o seu exército de voluntários chamados Caçadores dos Alpes. Mas foi no ano seguinte que a sua fama como estrategista militar realmente atingiu o seu auge, com a famosa Expedição dos Mils, também conhecida como Expedição Camisa Vermelha. Ela consistia em um contingente de 1.089 voluntários que foram de grande importância na criação do Reino da Itália. Em poucos meses, o seu batalhão conquistou todo o Reino das Duas Sicílias, que levou à sua dissolução e à anexação pelo Reino da Sardenha, um passo importantíssimo na criação do Reino da Itália. Com o encontro entre Giuseppe e o rei Victor Emanuel II, em Teano, perto de Nápoles, em 26 de outubro de 1860, a Expedição dos Mil foi concluída. 6 meses depois, em 17 de março de 1861, o rei proclamou o nascimento do Reino da Itália e Garibaldi finalmente foi consagrado definitivamente como herói da pátria. Seu batalhão de 1.000 homens ficou famoso no mundo todo. Nos anos seguintes, Garibaldi continuou participando de outras lutas, como pela libertação de Roma, que ainda fazia parte do Estado Pontifício, na Terceira Guerra da Independência e a favor da República Francesa contra as tropas prussianas. Ou seja, como vocês conseguem perceber, ele lutava por todos os lugares do qual os ideais dele estavam no meio. Não só necessariamente pela Itália, não só necessariamente no Brasil ou no Uruguai. Ele lutava onde tinha lugar para ele lutar.
Inclusive, uma curiosidade é que Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, desesperado com as derrotas contra o exército confederado durante a Guerra Civil Americana, ofereceu o comando das forças do Norte ao general italiano Giuseppe Garibaldi. Só que ele respondeu que estava até disposto a aceitar a oferta, mas com uma condição: que o objetivo declarado da guerra fosse a abolição da escravidão no país. E também que ele estava muito ocupado e não tinha como participar da luta nessa época, então ele teria que pensar. Só que nessa altura da guerra, o Lincoln ainda não queria fazer essa declaração contra a escravatura, porque ele apoiava, inclusive, e ele também temia muito o agravamento de uma crise agrícola. Então, o seu acordo com o Garibaldi nunca se concretizou, mas o Garibaldi continuou indo para os Estados Unidos normalmente. Nos últimos anos de sua vida, o guerrilheiro alternou a atividade política com a aposentadoria na pequena ilha de Caprera, onde morreu em 2 de junho de 1882. Durante seus longos 75 anos de vida, ele foi preso 9 vezes pela polícia de diferentes países e condenado à morte pelo Reino da Sardenha. Foi atacado por piratas e gravemente ferido diversas vezes em batalha. Foi membro de vários parlamentos e general de vários exércitos. Ele foi casado 3 vezes e teve pelo menos 8 filhos. E escreveu romances, poemas e várias memórias. Ele tem pelo menos, assim que eu consegui achar de certeza, ele tem pelo menos 3 livros que ele escreveu sobre ele mesmo. Autoestima que eu queria ter. Mas, acima de tudo, ele se tornou um pilar inabalável da retórica patriota italiana, porque ainda hoje o nome Garibaldi é o segundo na lista dos nomes de ruas e praças mais comuns na Itália, perdendo somente para a palavra Roma. E assim, o caso de Garibaldi é um caso único no mundo da construção de um mito em vida, de acordo com Arise Rota, autora de um livro sobre a unificação italiana. De acordo com ela, no imaginário popular, ele se tornou um ícone quase cristão. Havia até estatuetas que o representavam crucificado. Para muitos, ele foi o herói de 2 mundos. Para outros, ele foi um mercenário que aonde ofereciam dinheiro para ele. Mas o fato é que Garibaldi, desde muito novo, ele queria lutar pelos seus ideais. Ele tinha seus ideais desde muito cedo. E o fato é esse. Ele lutou a vida inteira dele por aquilo que ele acreditava. É aquela história, muita gente morreu por ele? Sim. Ele morreu velhinho na cama dele confortável? Sim. Porém, tudo nessa vida é uma escolha. E o fato é que as pessoas colocavam, sim, muita fé naquilo que o Garibaldi falava. Ele tinha uma dialética muito boa, ele falava muito bem. Então, ele era um homem muito inteligente. Ele era muito inteligente, ele sabia falar bem, ele sabia se expressar, ele fazia grandes planos de guerra. Muitos historiadores não concordam em alguns pontos da vida do Garibaldi, então eu resumi aqui tudo que eu consegui achar no máximo de fontes possíveis, mas já me adianto aqui pedindo desculpas caso alguma informação desse podcast esteja incorreta, mas é muito difícil a gente pegar a história de pessoas do passado que não estão mais vivas para se explicarem e colocar hoje em dia, mas o fato é que eu tentei fazer o meu melhor, eu peguei o máximo de fontes, elas inclusive vão estar todas aí embaixo na descrição. Caso vocês quiserem, eu posso mandar para vocês no privado também. Caso vocês vierem falar comigo nas minhas redes sociais, eu encaminho as minhas fontes bibliográficas, os sites onde eu procurei. E a gente pode. E se você puder comentar aí embaixo o que foi que você achou do vídeo, o que é que você acha sobre o Garibaldi, sobre a figura dele no mundo todo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido a esse podcast, por ter ouvido a este podcast. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. E o próximo podcast que eu pretendo gravar é contando sobre a história de Anita Garibaldi, que inclusive nasceu aqui na minha cidade, Laguna Santa Catarina, então eu sinto que eu vou ter bastante propriedade para contar um pouco sobre a história dela, porque a gente aprende sobre ela e sobre Garibaldi desde quando a gente nasceu aqui. Então tá tudo certo, até o próximo vídeo e tchau!